Você acha que o 7 de setembro é só desfile e patriotismo? Pois neste ano virou guerra política simbólica. Lula mirou no bolsonarismo, falou em soberania e até o Pix entrou na jogada. Vamos entender o que está por trás disso tudo. Eu não estou sozinho aqui para discutir um pouquinho mais a respeito desse pronunciamento. Eu vou ter a companhia dela, Isabel Mega, que chega neste plantão de domingo. Aliás, Isabel, parece que a gente está acordando e dormindo aqui, né? Novo dia em peso, bom dia! Oi, Renan, bom dia, um ótimo domingo para você, para todo mundo que está com a gente. Novo dia em peso, aquele nosso convite para a gente não ficar sozinho aqui, ter companhia do outro lado da tela também. Pois é, a gente fica feliz, daqui a pouco tem Carol Nogueira, enfim, o nosso time aqui do Novo Dia, porque a gente gosta de acordar cedo e, claro, a gente gosta principalmente da companhia de quem está do outro lado da tela, conectados aqui também com a gente em várias plataformas na CNN Brasil. Aliás, aproveitando o gancho dessa fala do presidente Lula, tem uma pergunta para você, Isabel. Qual que é o peso desse pronunciamento de Lula para essa data tão importante? É um feriado nacional, mas é o feriado talvez o mais importante que a gente tem no país, que é o de 7 de setembro. Bom, o feriado que mais divide esquerda e direita, com toda certeza tem esse simbolismo, viu, Renan? E o governo Lula aproveita dessa tradição de termos um pronunciamento do presidente da República nesta data de independência do Brasil para colocar ali, digamos assim, mensagens muito claras sobre posicionamentos em relação aos Estados Unidos e ao bolsonarismo em si. Quando o presidente Lula fala de traidores da pátria, é impossível a gente não fazer a correlação com o Eduardo Bolsonaro. Não precisa mencionar Eduardo Bolsonaro para saber que é dele que Lula está falando. Então, essa articulação toda que é feita pelo filho do ex-presidente da República no exterior, juntamente à Casa Branca, e que gera toda essa reação dos Estados Unidos, com o tarifaço para cima do Brasil na proporção em que foi, com a aplicação da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras e outras sanções, inclusive com os vetos aos vistos de autoridades brasileiras. Isso tudo entra no bojo deste assunto de traição da pátria que Lula quis trazer. O contexto todo, se a gente tivesse que resumir em uma palavra, seria soberania. É a defesa da soberania que Lula faz, aproveitando a data. Inclusive o Pix também não aparece à toa. Não custa lembrar que naquela investigação comercial que foi aberta por um órgão competente dos Estados Unidos contra o Brasil, elencando diversos pontos, entre eles o Pix, o desmatamento, até a 25 de março apareceu, não sei se vocês se lembram. A gente teve, portanto, essa mensagem do Pix e o presidente Lula trazendo isso para o discurso dele de 7 de setembro. Isso tudo está muito bem amarrado no marketing, na publicidade que o governo Lula dá a essa data em específico. É o boné que a Luciana Amaral estava chamando a atenção para a gente, que o Brasil é dos brasileiros, é o Brasil soberano. A reação que a gente conseguiu perceber na internet em relação ao tarifaço deu bastante engajamento à esquerda e foi uma espécie de ponto de virada na avaliação da esquerda em relação a algo que a direita larga na frente, que é essa presença no ambiente digital. Então, usar a data para seguir com essa estratégia e até ampliar para, a partir de perfis do próprio governo federal, pedir o engajamento das pessoas que usem a camisa da seleção brasileira, que ficou tão atrelada às movimentações da direita, é uma maneira de dar sequência a essa estratégia que foi implementada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e que tem, neste 7 de setembro, esses diversos simbolismos. Daqui do alto do prédio da CNN, Renan, a gente tem uma visão mais do que privilegiada diariamente da esplanada dos ministérios. A gente, no Novo Dia, vê o nascer do sol todo dia aqui nessa posição privilegiada e eu consigo ver cada um dos ministérios com o banner, um tamanho gigantesco ali, do Brasil soberano, com as cores da bandeira verde e amarela. Então é trazer essa ideia do verde e amarelo para o governo, também para os movimentos de esquerda, tentando resgatar um pouco isso, que na avaliação desses movimentos foi muito apropriado ali
pela direita. Então é tentar trazer isso para que não haja mais uma colocação de que quem está com a camisa da seleção, verde e amarelo, é uma pessoa de direita, como ficou ali um pouco na aparência depois do governo Bolsonaro, porque o bolsonarismo trazia muito essa mensagem do verde e amarelo e da camisa da seleção. Então, a distribuição do boné também não deixa de ser uma estratégia de marketing. Claro que o boné, num 7 de setembro, no auge da secura em Brasília, com esse tempo de deserto que a gente está acostumado aqui, vem bastante a calhar, mas ele traz um conteúdo de marketing poderoso, que é a questão do Brasil dos brasileiros, do Brasil do soberano, essa ideia que foi implementada pelo ministro Sidônio Palmeira e que começou a surgir numa movimentação ali, até no Congresso Nacional, quando a gente teve a presença de alguns ministros que voltaram para o Congresso Nacional para participação de atividades parlamentares e voltaram com este boné, e aí todo mundo conheceu o boné. E aí, quando a gente foi saber da história por trás do boné, eu lembro muito do ministro Alexandre Padilha, que ainda estava na Secretaria de Relações Institucionais explicando isso, partiu muito de uma ideia muito rápida que o Sidônio Palmeira teve, de uma reação àquele uso do boné da direita, que trazia as ideias mais associadas ali em inspirações ao Donald Trump. Então, a esquerda vem com o seu próprio boné e a gente teve uma espécie de guerra de bonés por algum tempo no Congresso Nacional. Isso também vai aparecer aqui. E aí, só para frisar, a Luciana Amaral e nosso cinegrafista Wesley Sabino estavam chamando a atenção para a tribuna. Renan, para o jornalista, o principal olhar no 7 de setembro, pelo menos durante a manhã, enquanto os atos não vão acontecendo, os atos da direita e da esquerda paralelos ao desfile, é olhar para essa tribuna. Essa tribuna carrega um simbolismo. Quem vai, quem não vai, tudo isso traz muitas mensagens para a gente que a gente vai acompanhar aqui ao longo de toda a manhã nessa cobertura especial da CNN. Oi, Isabel, você estava falando da tribuna e era justamente a pergunta que eu ia lhe fazer, né? A gente estava ali acompanhando a tribuna, já tinha visto ali nas imagens do Sabino a ministra Marina Silva, mas um ponto importante que a Luciana tocou foi, de fato, se teremos todos os ministros ou aquela turma do Centrão que já está desembarcando do governo, se esses ministros também estarão lá, né? Qual que é a importância dessa imagem que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, a partir das 9 horas? O que vai ter de recado caso esses ministros não estejam ou caso, de fato, também compareçam? O que a gente pode entender e qual que é a importância desse simbolismo, dessa foto ou dessas imagens que vão percorrer aí o Brasil e, por que não, o mundo? Olha, sabe que a gente estava ao longo da semana com uma apuração de que os ministros tentam ganhar tempo no cargo, principalmente quando a gente olha para o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele é um ministro que é do Pará, ele está ali numa campanha pela COP30, acompanhando muito bem de perto todos os preparativos da COP30, tem isso como uma projeção eleitoral dele também no estado dele. A COP acontece em Belém, então para ele não é nada interessante deixar o cargo neste momento. O fato dele ir ou não é relevante porque o ir é ele bancando a decisão ali de querer fazer parte da fotografia do governo nesse 7 de setembro. O mesmo valeria para o André Fufuca, o ministro que é do PP, que comanda a pasta dos esportes. Agora, não ir pode ser interpretado como uma espécie do ministro se dobrando à pressão da própria federação da qual o partido dele faz parte, que é a Federação PP União Brasil. Então, são recados simbólicos que a gente vai ter a partir das presenças e das ausências, e isso vale para outros ministros de outros poderes que a gente vai comentando aqui ao longo do jornal. Com certeza, Isabel, a gente vai montando esse quebra-cabeça, vamos entendendo, né, com as imagens que vão chegando para a gente, quem está perto de quem fica mais distante nessa foto, se vai marcar presença ou não, e a gente vai mostrando tudo aqui na CNN Brasil. Obrigado por enquanto, Isabel, a gente volta a conversar.